Fazendo agora mais uma correção das nossas atividades. Dessa vez é um simulado de 10 questões, certo? Vamos estar fazendo a leitura devagarinho. Peço que vocês observem, ouçam com atenção, tentem relembrar o que vocês marcaram no dia dessa atividade e vão fazendo as devidas reflexões. Primeiro texto, sarampo. Por que a doença voltou no Brasil e como preveni-la? 8 casos de sarampo foram confirmados em Roraima neste ano e 29 estão sob investigação no estado. O governo de Roraima anunciou na última quarta-feira, dia 7, que 8 casos de sarampo foram confirmados no estado. 29 ainda estão sob investigação. O Brasil recebeu em 2016 o certificado de eliminação da doença pela Organização Pan-Americana de Saúde, mas o vírus voltou com a recente chegada de venezuelanos ao país e principalmente graças à baixa cobertura vacinal nos estados e municípios. Então, vou descer aqui o texto mais um pouco, pronto. Essas pessoas estão saindo de um país em que o sistema de saúde está falido, onde não se consegue fazer a vacinação de rotina, diz o infectologista Gessé Alves, coordenador da Sociedade Brasileira de Infectologia. As autoridades brasileiras de saúde precisam dar suporte para essa população. E os brasileiros têm de entender que precisam estar protegidos para interromper essa cadeia de transmissão do vírus. Completa Alves. Alves também traçou um panorama da cobertura vacinal no Brasil. Ela é heterogênea, mas dados do Ministério da Saúde mostram que a cobertura da segunda dose é em torno de 76%, como média no país. Uma cobertura baixa, a meta é chegar aos 95% da segunda dose, afirma ele. Por ser uma vacina com vírus vivo atenuado, a primeira dose deve ser aplicada em crianças a partir dos 12 meses de vida e a segunda a partir dos 15 meses. O Ministério da Saúde recomenda que adultos até 29 anos tomem a segunda dose, caso não tenham terminado o esquema vacinal. Já adultos entre 30 e 40 anos precisam de apenas uma única aplicação. Fizemos aqui a leitura do primeiro texto, tá? Mas não é necessário, veja que é necessário ler mais de uma vez, tá? A primeira leitura para a gente ter mais ou menos uma ideia do assunto do texto. A segunda leitura a gente pode estar fazendo, marcando, grifando ou escrevendo no nosso caderno algumas informações importantes que nos chamam a atenção, ok? Então, vamos aqui. O governo de Roraima anunciou na última quarta-feira que 8 casos de sarampo foram confirmados no estado, 29 ainda estão sob investigação. O Brasil recebeu em 2016 o certificado de eliminação da doença, certo? Então, veja aqui uma informação importante. O Brasil recebeu em 2016 certificado de eliminação da doença. Isso é uma informação importante, você pode destacar, escrever no seu caderno. Mas o vírus voltou. O vírus voltou. Outra informação importante, com a chegada de venezuelanos ao país, e principalmente, então aqui, no final do primeiro parágrafo, autor aponta as causas pelo qual o vírus, do sarampo tenha voltado. Então, ele apontou o que como causa? A chegada de venezuelanos ao país e, principalmente, baixa cobertura vacinal, ou seja, pouca vacinação. Então, ele apontou no final 2 causas. Dentre elas, ele reforçou uma como mais importante. Colocou até como principalmente, principalmente, o quê? A baixa, vacinação. Continuando a leitura do segundo parágrafo. Essas pessoas estão saindo de um país em que o sistema de saúde está falido. Essas pessoas, no caso aqui,
os venezuelanos, né? Onde não se consegue fazer a vacinação de rotina. Que mais o autor diz aqui de importante? As autoridades brasileiras precisam dar suporte para essa população. Que população? Os venezuelanos e todos os outros que estão chegando ao Brasil, né? E também os brasileiros precisam entender que devem estar protegidos para interromper essa transmissão. O que nós temos mais de importante ao longo do texto? Alves também traçou um panorama da cobertura vacinal do Brasil. O que ele disse sobre a cobertura? Essa cobertura, ela atende a todos ou apenas a uma boa parte? Ele disse que a vacinação no Brasil, ela é heterogênea, certo? É uma cobertura heterogênea. Que é uma cobertura heterogênea que não atende a todos. O que mais nós temos aqui de importante para nós destacarmos? Aí ele fala que a primeira dose deve ser aplicada em criança a partir dos 12 meses de vida, né? Recomenda que os adultos até 29 anos tomem a segunda dose. Pronto, o que a gente já destacou já é o suficiente. Então, quando a gente marca, destaca, grifa, até mesmo escreve no nosso caderno as informações importantes, o que a gente faz? A gente observa só as partes que a gente marcou. O que foi que nós marcamos? Que o Brasil, eliminação da doença. O Brasil já havia eliminado essa doença. Logo depois, vírus voltou. Com a chegada de quem? Dos venezuelanos. E principalmente devido à baixa cobertura de vacinas. Pouca vacinação. Essas pessoas estão vindo de onde? De lugares onde a saúde está falida. E as autoridades precisam ajudar essa população que está chegando e, principalmente, os brasileiros, nos proteger. O que mais nós grifamos? Ela é heterogênea. Ela quem? A vacinação. Que é uma vacinação heterogênea que não atende a todos, que não vacina todos. Pronto. Já encontramos a mensagem principal do texto. Vamos à questão 1. Assinar a única informação incorreta. Né, da ideia de coisa negativa, incorreta. Não é para procurar a correta, é para procurar a incorreta, a que está errada. Que diz a letra A? O sistema de saúde da Venezuela atualmente não consegue vacinar regularmente a população. Não consegue mesmo. A informação A é correta e eu estou procurando é a incorreta. Letra B, a Organização Pan-Americana de Saúde anunciou que o estado de Roraima possui uma baixa cobertura vacinal. Possui uma baixa cobertura vacinal? Possui, está correto. E eu estou procurando a opção errada. Que diz a letra C, segundo o coordenador da Saúde Brasileiro de Infectologia, é necessário que o brasileiro esteja protegido contra o vírus do sarampo. Verdade, verdade, foi dito isso no texto. Está correto. E eu estou procurando aqui, está errada. Que diz a letra D? No Brasil, a cobertura vacinal não é homogênea. O que é algo homogêneo? Todos. A vacina não é para todos. Foi dito lá no texto que a vacinação no Brasil é uma vacinação, olha aqui, heterogênea, certo? E a letra D da nossa questão 1 diz que a cobertura vacinal é homogênea. Está errada, incorreta. Então, a opção verdadeira é a letra D. Verdadeira, sim, verdadeira para o que eu estou procurando, que é justamente a opção errada. Vamos à questão 2. No trecho, a palavra em destaque, o Ministério da Saúde recomenda. Ele desaconselha? Não. Então, letra C está incorreto. O Ministério da Saúde, ele proíbe? Não, nós estamos falando de vacina. Ele não proíbe nem desaconselha. O Ministério da Saúde recomenda que adultos até 29 anos tomem a segunda dose. Ele autoriza ou ele orienta? Ele orienta. Então, fiquem sempre com duas opções mais fortes e veja qual o sentido que melhor se encaixa ao contexto, tá? Ao contexto da situação. Vamos aqui à questão 3. Segundo o texto, a causa principal do retorno do vírus no sarampo no Brasil. Vimos lá no primeiro parágrafo que identificamos duas causas
do retorno desse vírus do sarampo ao Brasil. Uma delas foi a presença, né, a vinda de venezuelanos contaminados pelo vírus do sarampo ao Brasil. Mas veja que no enunciado da questão o autor está perguntando a causa principal. E lá nós tínhamos duas. Quando o autor disse lá no primeiro parágrafo, você pode até voltar ao primeiro parágrafo para relembrar, ok? Ele disse, chegada dos venezuelanos ao país e principalmente, tá? Então, principalmente, qual foi a principal causa da volta do vírus? Foi a baixa, né? O baixo índice de vacinação, pouca vacinação. Onde nós temos essa informação? A baixa vacinação em algumas regiões do Brasil. Letra B, certo? Então, questão 3 é a letra B. Vamos à questão 4. Nós temos uma imagem. Quando a gente tem imagem, eu estou falando de linguagem não verbal. Como essa daqui tanto tem imagem quanto tem letras, então eu tenho um texto verbal e não verbal, ou seja, misto, né? Misturado as duas linguagens. Vacine-se contra o sarampo. Pessoas de 12 meses a 49 anos de idade devem ser vacinadas. Procura a unidade básica de saúde mais próxima e leva o cartão SUS e cartão de vacinação. Abaixo nós temos o slogan aqui da Guaramiranga, né? O cidade, alguma coisa assim, tá? Então, que tá fazendo a propaganda da vacinação em determinado local específico, determinada cidade. Questão 4. O objetivo principal desse cartaz é informar sobre o serviço de saúde da Prefeitura de Guaramiranga. Letra B. Criticar as pessoas que não se vacinaram. Em algum momento você leu alguma crítica direcionada às pessoas que não se vacinaram? Condenando-as porque não se vacinaram? Não. Então, não, o texto não foi criado para fazer crítica a quem não se vacinou. E diz a letra C. Convencer as pessoas da importância da vacinação? Poderia ser convencer se aqui tivesse apontando todas as consequências, os sintomas, caso uma pessoa não tome a vacina, ela pegar o vírus, né, do sarampo, o que ela vai sentir. Aí sim iria convencer as pessoas da importância da vacinação. Incentivar a população a ter carteira de vacinação. Certo? O importante não é ter carteira de vacinação, o importante é se vacinar. Então, a propaganda ela tem um objetivo muito maior do que incentivar a ter carteira. O que adianta ter carteira de vacinação se não vai se vacinar? Tá? Então, nós temos aqui o objetivo principal do cartaz, é a letra A, é informar sobre o serviço de saúde da Prefeitura de Guaramiranga, visto que aqui, né, tem o logomarca lá da cidade, ou seja, a cidade fazendo a propaganda, né, desse momento, dessa etapa, dessa importância de procurar o posto lá da cidade de Guaramiranga para fazer, né, o uso dessa vacina. Questão 5. No trecho, procura a unidade básica de saúde mais próxima e leve o cartão do SUS. Veja que há duas palavras destacadas, onde a gente já sabe que são verbos no imperativo. Verbo no imperativo são aqueles que dão essa sensação de ordem, de mandar, né? Os verbos estão no modo imperativo para. Que diz a letra B? Dirigir-se formalmente ao público-alvo. Leve, procure, é uma linguagem formal? Não. Leve, procure, é uma linguagem informal. Certo? Não é uma linguagem formal. Ok? Que diz a letra C? Na letra C, nós temos, por esse destaque, os locais da vacina. Põe em destaque os locais da vacina. Quando eu falo procure, leve, tá? Procure algum local. Leve é nome de algum local? Não, então não é letra C. Que diz letra D? Procurar persuadir. O que é persuadir? Convencer. O autor está procurando convencer o leitor a tomar uma decisão? É uma opção forte. Ou a letra A, reforça a eficácia da vacina, certo? Então, questão 5, nós temos aí entre a letra A e a letra D.
Procura persuadir, convencer o leitor a tomar uma decisão. Procure. É como se estivesse mandando. Vá, né? Leve. Letra D, opção correta. Tá certo? Vamos aqui a mais uma questão. Voltando, questão 5, é a letra D. Questão 6. Nós temos um infógrafo, um texto bem maior. O título: Sarampo, o Ministério da Saúde faz campanha de reforço da vacina no dia 18. Observe que ele já inicia mostrando através da linguagem não verbal, que é o desenho, e através da linguagem verbal, que são as letras, todos os sintomas, né, de quem está com sarampo: febre, manchas, bolinhas brancas na boca, conjuntivite, pneumonia, inflamação nas membranas cerebrais. Logo abaixo, ele mostra, né, quais são os estados onde vai estar sendo feita essa aplicação de vacina. Mostra também através do mapa, que é a linguagem não verbal, que diz a questão 6. O infógrafo é o gênero textual. Trata-se principalmente, certo? Veja a observação, principalmente, dos sintomas do sarampo. Ele falou principalmente dos sintomas. Quem produziu esse texto, a intenção dele era mostrar os sintomas, mas o texto falou dos sintomas, no texto falou dos estados onde vai estar sendo aplicado, né, esse reforço da vacina, do sarampo, certo? Falou também da idade, certo? Ou seja, é um texto que traz mais de uma informação. Então, não trata principalmente dos sintomas, porque no texto falou de outras coisas além dos sintomas. Que diz a letra B? De algumas localidades afetadas pelo sarampo. Aqui fala de algumas localidades afetadas pelo sarampo. Aqui nós temos o finalzinho do texto, diz assim: desde o início do ano, um surto de 30 países na Europa foi responsável pela notificação. Fala de países? Fala, né? Fala desses países, que é a Espanha, Sérvia, Macedônia, Turquia, mas fala só disso? Não, traz outras informações, além de apresentar os locais, né, as localidades que mais foram afetadas pelo sarampo. Da erradicação do sarampo. Erradicar é acabar. O texto fala da erradicação, que acabou? Não, certo? Então, qual é o assunto principal? Qual é o foco desse texto? É falar do quê? É uma campanha de reforço contra o sarampo, realizada no Brasil. Letra D, certo? Por mais que fosse difícil, mas se a gente parar um pouquinho para refletir e observar que nesse texto não foi apresentado só sintomas, que nesse texto não fala só das localidades afetadas pelo sarampo, que nesse texto não fala somente da questão da erradicação, mas fala da campanha de reforço contra o sarampo. Quando eu falo em campanha, eu tenho que mostrar um pouquinho de tudo, né, para poder socializar e conseguir alcançar o meu objetivo, que é vacinar todas as pessoas que fazem parte, né, dessa campanha. Questão 7. O governo brasileiro resolveu reforçar a vacina para 17 milhões de crianças, entre 1 e 6 anos e 11 meses, mesmo já imunizadas. O termo destacado refere-se a mesmo as quem já foi imunizada, né? Então, nós temos aqui a todas as crianças brasileiras, apenas as crianças acima de 6 anos, as crianças que foram vacinadas, apenas as crianças que já tiveram sarampo. Então, o governo brasileiro resolveu reforçar a vacinação para 17 milhões de crianças entre 1 e 6 anos e 11 meses, mesmo as já imunizadas, mesmo as já que foram vacinadas. Então, letra B, mesmo as já imunizadas, significa mesmo as já vacinadas. Imunizadas, quando eu digo que eu estou imunizada, é porque eu não tenho mais tanta
facilidade para me contagiar, para pegar alguma doença. Então, é porque eu estou imunizada. Questão 8. No trecho, a vacina já é oferecida normalmente no calendário infantil. Então, ela é oferecida raramente? Não. Ela é oferecida acidentalmente, vez ou outra? Também não. Ela é oferecida eventualmente, né, que dá quase a mesma ideia de acidentalmente ou raramente. Ela é oferecida frequentemente. Então, letra C é a opção correta. Vamos ao próximo texto, tá? Da próxima questão. Na minha rua há um menino doente, enquanto os outros partem para a escola, junto à janela sonhadoramente, ele ouve o sapateiro bater sola. Ouve também o carpinteiro em frente, que uma canção napolitana engrola e pouco a pouco, gradativamente, o sofrimento que ele tem se evola. Mas nesta rua um operário triste, não canta nada na manhã sonora e o menino nem sonha que ele existe. Ele trabalha silenciosamente, está compondo este soneto agora, para a alminha boa do menino doente. Nós temos algumas palavras estranhas, né, ao nosso vocabulário, mas nós temos o significado logo abaixo, que diz a questão 9. Que sentimentos do eu lírico, que eu chamo de eu lírico, é todo aquele, né, que expressa os seus sentimentos ao escrever. Né? É um poeta que fala dos seus sentimentos, é um poeta que fala de si mesmo. Então, quando eu sou, né, um escritor poeta e eu falo dos meus sentimentos, eu sou o eu lírico. O eu lírico se depreendem da última estrofe. Então, que sentimentos do eu lírico você percebe na última estrofe? O que você sente sobre esse eu lírico? O que você sente desse autor, desse poeta no última estrofe? Que ele tem o quê? Solidariedade e carinho. Certo? Letra A. Questão 10. No trecho, houve também o carpinteiro em frente. Questão 10, facílima. Em frente de onde? Né? Não foi dito claramente se é uma casa, se é uma calçada, se é o nome de um lugar, mas em frente aqui se refere ao lugar. Letra D. Ok? Acredito que tenha ajudado, principalmente, a gente criar técnicas de leitura, a ler, reler, escrever, rabiscar, fazer pequenos resumos, destacar ideias, para a gente ter mais facilidade de fazer leituras e compreensão textual.